Vidas com História. Na emissão de hoje vai ficar a conhecer melhor a vida e algumas aventuras e desventuras de um dos melhores fadistas portugueses de sempre, João Braga. Boa tarde, João Braga. Boa tarde. Eu também gosto muito de estar neste programa e que com estas peripécias todas que o antecederam para a marcação desta entrevista, estou disposto a dizer aquilo, a responder a tudo o que me perguntar. João Braga, o que é ser fadista? Ser fadista é entoar este grito na alma. Ser fadista é pôr em música, é pôr a cantar tudo que nos vai na alma, e que nos sai pela garganta. Nasceu em Alcântara, em Lisboa, em 1945. Que recordações tem da sua infância, dos tempos em que frequentou o Colégio São João de Brito? Tenho as melhores, até porque foi no Colégio São João de Brito que pela primeira vez pus em ação os dotes com que a natureza me presenteou. Estou-me a referir a cantar, claro. Aos 9 anos, fiz a estreia no coro do colégio. Você está bem documentado. Foi no coro do colégio, na inauguração da cripta do Colégio São João de Brito, com todas as... Era o mais novo do coro, e fui escolhido pelo Padre Ferreira da Silva para ser o solista, a cantar cânticos em latim. É uma coisa muito bonita. Em que medida a educação católica influenciou a sua vida no dia-a-dia? Bom, em criança influenciou bastante até a adolescência. A partir da adolescência parti para conhecer outras religiões, para tentar perceber porque é que estava naquela e se ia continuar naquela. E o conhecimento de outras religiões fortaleceu a minha aceitação e a minha escolha, nessa altura, de tudo quanto Jesus de Nazaré nos ensinou, e até hoje. Aos 12 anos, saiu de Alcântara, em Lisboa, e foi viver para Cascais. Foi muito difícil a adaptação a esta vila costeira? Não foi porque aqui era uma grande diferença. Cascais era uma grande diferença, porque era um open space, chamemos-lhe assim. Tinha-se uma maior sensação de liberdade. Aqui havia muito barulho, muito bulício. Cascais era uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, essa sensação de liberdade fazia com que nós, os jovens, encarássemos a vida com outra disposição, o que nos permitia partir para grandes farras, que foi o que eu fiz, e os meus irmãos e toda a gente da minha idade que nessa altura eu conheci. Nessa época, onde é que passava férias? Nas Termas do Luso, por causa de um problema que eu tive em criança, uma queda que dei com 2 anos, salvo erro, e a família toda no mês de agosto ia para as Termas do Luso por causa das águas e por causa dos meus rins. Foi nessa queda que os médicos disseram que estava a portas da morte? Foi, vim a saber isso mais tarde, depois de um episódio com o whisky e com o meu pai, e foi nessa queda que eles disseram aos meus pais, primeiro, achavam que eu não me safava, e depois disseram que eu tinha de ter uma vida muito calma, senão não chegaria ao homem. Mas tive tudo menos uma vida calma. Pois, porque quando por acidente o meu pai me teve de dizer isto, comunicar-me esta sentença do Dr. Carlos Salazar de Sousa, que era o pediatra, o efeito que ele pretendia, que era assustar-me, obviamente, deu o efeito ao contrário. Eu disse, não chega ao homem, então vamos a isto. E atirei-me à vida com unhas e dentes e tudo o que eu pude para vivê-la antes de não chegar ao homem. Se tivesse de definir a sua família a nível de estatuto, como definia? Era uma família burguesa, sem problemas financeiros, graças a Deus,
e ao meu pai. E pronto, a minha mãe naquele tempo não trabalhava, era professora de piano, dava aulas em casa e não trabalhava, quem trabalhava era o meu pai, e vivíamos bem, em bons colégios nós, os filhos, as férias nunca nos faltava nada, de roupa também não, de comida também não, éramos uma família que vivia bem, graças a Deus. Na escola era bom aluno? Na escola era ótimo aluno, era um aluno de 20, naquele tempo era de 0 a 20, né? E era aluno de 20, curiosamente eu nunca fui um grande estudante, no sentido de estar agarrado aos livros, mas era um estudante nas aulas, como tenho uma memória um bocado invulgar, nas aulas estava com uma atenção extrema. Eu sempre gostei de brincar, menos nas aulas. Nas aulas, sempre que colegas meus se punham com brincadeiras ou desafiaram para isso ou para aquilo, eu punha-os na ordem e dizia: não me aborreças, que eu estou a ouvir o que o professor está a dizer. E então, como fixava as coisas que eu via e tentava compreender, e quando não compreendia fazia perguntas, nunca fez o meu género ficar calado. E já nessa altura, quando eu não percebia bem o que ele estava a dizer, eu sou doutor, desculpe lá, ou sou doutora, fosse quem fosse, não importa se explicar outra vez que eu não percebi. Então fixava tudo e depois nos testes a coisa saía bem. E quais eram as suas disciplinas favoritas? As letras ou os números? Nas letras. As letras. Os números para mim era uma obrigação, era um sacrifício, digamos assim. Eu gostava da matemática por causa daqueles desafios, porque eu fazia contas e faço contas de cabeça com uma facilidade muito grande. E sejam elas quais forem, multiplicar, dividir, somar, diminuir, subtrair, seja o que for, faço-as com muita frequência e até no meu dia-a-dia. E já nessa altura fazia, claro, e portanto achava aquilo desafiante, percebe? E eu gosto de desafios e achava desafiante, mas não era uma coisa que me desvanecesse, não era uma coisa que me entusiasmasse. Entusiasmavam-me assim história e as línguas, sobretudo a portuguesa, mas também o inglês e o francês, mas acima de tudo o português por causa da literatura e já então por causa da poesia. E o gosto pela música foi dado através da sua mãe, que era pianista? Pois, quer dizer, a minha mãe ajudou-me bastante a gostar de música, porque ela tocava muitas coisas de Chopin, e eu gosto muito de Chopin. Não sei se é por ter começado nessa altura, mas gosto muito de Chopin, e ela tocava muito bem, e muito, de maneira que eu habituei-me desde muito cedo a gostar do piano, mas a queda para a música eu acho que foi uma coisa que aconteceu-me naturalmente, exatamente por causa da facilidade que eu tinha desde muito cedo de cantar. Eu lembro que a primeira aula que eu tive de canto coral, a professora começava a treinar os meninos todos e a dizer isso com 6 anos. Dizia: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E punha só o piano para eles fazerem isto. E eu cheguei-me lá e não esperei que ela desse as notas e dei-eu as notas todas. E ela ficou espantadíssima. De maneira que tinha uma predisposição natural, nasci com a voz colocada, que é uma sorte, enfim, é um golpe de sorte muito grande. Nasci com a voz naturalmente colocada e com um ouvido absoluto, que tem também os seus inconvenientes, porque, por exemplo, para dormir é um bocado desagradável, porque é para absorver os sons todos, percebe? É mínimo som assim um bocadinho mais forte, eu acordo. E ninguém acorda cá em casa a não ser eu. Isso às vezes dá-me mal dormir, maus sonos. Eu pegava agora nesta parte musical e íamos fazer a nossa primeira pausa. Eu combinei no início da entrevista com o João ouvir várias músicas. A playlist hoje do programa é do João Braga. É uma playlist muito boa, certamente. Um prazer para si que está desse lado do som. Íamos ouvir a primeira música. O que é que vamos ouvir, João Braga? A primeira música pode ser talvez o primeiro fado que eu gravei, que é do Fado Alberto, uma música do Fado Alberto, um poema muito bonito do João Fezes Vital. Eu sempre dei muita importância à palavra, chamado Saudades da Tua Voz.
para ouvir e desfrutar o primeiro fado de João Braga. Isto não é qualquer rádio nem qualquer programa que dá-se a luz de emitir esta música. Até já! Não quis que tu me visses tão diferente. Parti para mais longe desta vez. Saudade. E de novo à conversa com um dos melhores fadistas portugueses de sempre, João Braga, meu convidado desta emissão. Estivemos a ouvir o seu primeiro fado. Agora vamos continuar à conversa e a conhecer melhor este grande nome da música nacional. João passou a adolescência entre Cascais e Lisboa. Certamente muitas noites loucas, muitas aventuras viveu no início, quando começou também a cantar o fado nestas duas localidades. É verdade porque nós, naquela zona de Cascais, Estoril, sobretudo Cascais e Estoril, aliás foi lá que eu comecei a cantar fado. Eu cantava outras coisas, cantava músicas do meu tempo, daquela altura, que entusiasmavam a juventude. Eu com 13 anos foi quando começou o rock and roll a ser conhecido em Portugal. De maneira que com 16, 17, 18 era o que eu cantava, não é? E o que eu ouvia, o que eu consumia e cantava. E depois, por acaso, com uma menina americana, que eu tinha 18 anos na altura e ela tinha 16, e eu tinha uma espécie de um namoro com ela. Não era assim uma coisa muito solene, mas uma espécie de um namoro. E ela quis ouvir fado. E levou-me a um bar no Estoril chamado O Galito. E levou-me, quer dizer, disse-me pediu-me para eu levar a um bar o Galito. Disse que lá cantava-se fado. Eu disse, fado é uma chatice. Não, mas eu quero ouvir a fado, que é a música portuguesa, não sei o quê. E eu lá fui ouvir, vi aquela malta a cantar, porque ela era filha de um engenheiro americano, que havia muitos em Cascais naquele tempo, foram todos viver para Cascais, por razões de proximidade uns dos outros, julgo eu, que estavam cá a fazer a ponte Salazar, que depois, aquela que me deram o nome. E então, esta minha amiga é que me obrigou a ir ao bar Galito, listen to fado, como ela dizia, e fomos ouvir fado. E depois, quando vi aquela rapaziada que estava lá a cantar, cantava um bocadinho assim com os pés, eu disse, espera aí, toda a gente sabe quadras, quando eles estavam numa espécie de desgarrada, que não era desgarrada porque eram quadras feitas, já conhecidas. Todas nós sabemos quadras, e eu apanhei-lhes o toque, a maneira de estar a cantar, que é uma coisa mais ou menos rudimentar, e abalancei-me, e sabia 4 ou 5 ou 6 quadras, e tive de cantá-las para aí 10 vezes cada uma nessa noite, porque cada vez chegava a malta nova, tens de ouvir aqui um miúdo, com 18 anos, o gajo a cantar e tal, e pedia, entra lá aí na desgarrada e canta lá aquelas quadras, e pronto, e o começo foi assim, eu achei piada aquilo, e foi assim a minha entrada nos meios fadistas. Mas depois, naquela zona, eram zonas de praia, a Praia do Tamariz, a Praia da Conceição, a Praia da Rainha, a Praia do Guincho, tudo aquilo, aquelas praias todas, atraíam muitos turistas, e sobretudo muitas turistas, e elas achavam piada aos locais, aos indígenas, que éramos nós, e pronto, e de maneira que criaram programas atrás de programas, e era muito divertido, porque tudo isto se passava com alguma limpeza dentro da cabeça, percebe? Portanto, não era para... e, por exemplo, inevitavelmente, nós passávamos a vida no cinema, que era uma coisa que estava muito na moda, e no cinema ensinavam-nos duas coisas: a fumar, porque os atores e as atrizes, os nossos ídolos, em qualquer situação que estivessem, num iate, na praia, no escritório, na cama, estivessem onde estivessem, estavam sempre a fumar. E nós só tínhamos uma ideia, que era chegar ao intervalo para se sacar um cigarro. E a outra eram cenas de pancadaria. Claro que a malta, quando estava assim, quando bebia uma cerveja a mais ou um whisky a mais, depois queria imitá-los, não é? E havia uma cena de pancada, mas era naquela base do levanta-te que não batem tipos que estejam no chão. Hoje em dia eram logo pontapés da cabeça e aquelas coisas tremendaças, que naquele tempo não. Naquele tempo havia um fair play, digamos assim, até nessas cenas de pancadaria, havia um fair play que nos obrigava a respeitar o antagonista.
Mas nesta altura começou a frequentar o curso de Direito. No meio deste cenário todo, acabei o curso dos liceus e era uma das minhas paixões, a justiça. Não sei se era... Eu com 12, 13 anos era muito alto. E os miúdos da minha idade, que eram muito mais baixos do que eu naquele tempo, que havia tipos muito altos, que não é como hoje, que é uma coisa frequente ver-se, mas naquele tempo tipos muito altos não era assim uma coisa muito, muito habitual, de maneira que, muito corriqueira, de maneira que essa miudagem, quando era, por exemplo, fugiam dos mais velhos que lhes queriam bater, vinham-se esconder atrás de mim. E não sei se foi por causa disso, eu costumo dizer que é por causa disso, porque deu-me assim um certo... Pronto, puxou-me um bocadinho para a coisa das leis e das justiças e das injustiças. Sempre fui contra isso, percebe? Contra as injustiças, sobretudo. Sempre me revoltaram muito e me indignaram muito. E talvez por isso, por essa minha faceta do meu caráter, me tenha decidido por ir para Direito. Mas não terminou o curso. Frequentou, mas não terminou. Não, quer dizer, terminei o curso foi de fadista, porque não eram compagináveis as duas coisas, quer dizer, começava às 8 da noite, saía para a vida, não é? Ouvia uma coisa que havia naquele tempo, que era um programa que era o Em Órbita, no FM do Rádio Clube Português, do então Rádio Clube Português, que era a altura que eu começava a fazer a barba, a tomar o duche, a arranjar-me, e lá para as 8 e tal saía para as noites, e depois só chegava a casa às 7 da manhã, 8, 9, e depois tinha de descansar um bocadinho, né? Depois estudar e aulas e tal. Isto não eram coisas compatíveis, de maneira que tive de escolher, porque é tal coisa como eu fazia. Eu podia ter feito as duas, mas podia ter feito as duas se não tivesse aquela anátema sobre mim, aquela sentença de não chegar ao homem, percebe? Aquela ameaça. E como eu queria chegar ao homem, com medo de não chegar ao homem, ia fazendo as asneiras todas que podia, e porque se eu fosse um bocadinho mais moderado na borga, na pândega, era capaz de me dar para me deitar um bocadinho mais cedo, digamos 5 da manhã, e estudar e ir às aulas. Agora às 7, 8 e 9 da manhã as duas não dava. Hoje em dia arrepende-se de não ter terminado o curso? Não me arrependo, porque tenho pena, porque eu gosto muito, continuo a gostar muito das leis e de direito, e sigo as coisas, alterações ao código. Já li, por exemplo, há uma coisa qualquer, agora esta candidatura do FAD à Unesco. Eu já li a convenção da Unesco para saber o que é que se passava, até quando me perguntassem coisas, li que era para saber o que é que se tratava aquilo, de facto. Já fiz uma coisa que muito poucos, tenho a certeza que muito poucos políticos fizeram, eu digo isto porque basta ouvi-los falar, que foi ler o Tratado de Roma, para perceber melhor o que é este imbróglio da União Europeia, que para mim é uma espécie de Império Romano dos nossos dias, só que sem legiões, por enquanto sem legiões. Mas as legiões apresentam-se por formas financeiras, económicas e tal. Enfim, mas isso é outra conversa. Mas está a ver, percebe, este tipo de coisas, eu dei-me ao trabalho, que aquilo é um cartapácio de todo o tamanho, dei-me ao trabalho de estar a ler o Tratado de Roma. E, portanto, esta minha paixão mantém-se. Mas eu gostava, se tivesse ido para... se tivesse concluído o curso, eu gostava de ir para a Barra. Gostava de ir advogar mesmo, porque a minha paixão era mesmo a discussão da defesa e a acusação, aquele desafio. Já nessa altura a paixão era pelos palcos? Já nessa altura, neste caso era o palco do tribunal, mas a paixão era pelos palcos. Mas curiosamente eu estava a dizer, não me arrependo porque o ter escolhido cantar fado deu-me coisas tão boas ao longo da minha vida que se eu me arrependesse era ingrato. Lembra-se do primeiro álbum que gravou? Não, perfeitamente, não foi um álbum, foi um EP, como se chamava naquele tempo, um Extended Play, que tinha 4 faixas, 2 de cada lado. E gravei-o em 1966 e saiu em janeiro de 1967 para a Aquila, que era uma coisa da Alvorada, uma etiqueta da Alvorada.
da casa de disco, que era as grandes casas de disco em Portugal, era a Casa Valentim de Carvalho e a Casa Alvorada. E eu gravei para a Alvorada. Tive para gravar para a Valentim, mas depois gravei para a Alvorada. E em janeiro saiu o primeiro disco. E depois, em fevereiro, saiu o segundo, outro EP. E depois, em abril, saiu o terceiro, ainda mais um EP. Em junho, saiu o quarto, novo EP. E em dezembro, o primeiro LP, o primeiro álbum. Tudo sempre com... Não repeti fado nenhum. Foram sempre com fados diferentes. Portanto, foram 4 mais 4, foram 16 fados, mais 10 do LP. Foram 26 fados no primeiro ano em que eu me estreiei em disco. E isto, naturalmente, porque se vendia, senão não havia esta profusão de... Mas eu acho que isto é... Se não merece entrada no Guinness, deve andar lá perto. Que eu não conheço muita gente que tenha no ano de estreia tenha gravado 5 discos, um álbum e 4 EPs. Eu agora proponho fazer novamente outra pausa aqui na nossa entrevista e vamos novamente à música. O que é que vamos ouvir agora, João Braga? Vamos ouvir um fado da Amália. Um fado da Amália que eu gosto muito, é muito pouco, está muito pouco ouvido. Aquilo tem 2 títulos. Um deles é Dá-me um Beijo, que é o que eu acho que a Amália o primeiro título que ela arranjou foi o Dá-me um Beijo. E é um fado que está pouco ouvido, e é pena estas raparigas novas que andam a cantar fado não se agarrarem mais a este fado. Tem uma música muito bonita e uma letra muito de uma ingenuidade, de uma candura que apetece, é bonito. O Zip Zip foi um programa muito importante para si, dar a conhecer o João Braga ao grande público. Foi porque se eu comecei a ser conhecido porque a rádio naquele tempo, quer a emissora nacional, quer o Rádio Clube Português, quer o rádio, os emissores associados de Lisboa e o Rádio Renascença, todos passavam a música portuguesa e particularmente o fado. Passavam bastantes vezes. Saía um disco novo de um artista e aquilo era passado até a exaustão. Ao contrário de hoje ao contrário, não passa nada. Portanto, as pessoas tornavam-se conhecidas e os seus fados através da rádio. Mas depois havia a imagem. Havia umas revistas que abordavam as coisas do espetáculo, traziam as fotografias dos artistas e tal. Raramente, naquele tempo ainda, as pessoas iam à televisão, os fadistas, embora houvesse programas regulares de fado, eram aparições muito fugazes, portanto não era uma coisa com muita exposição e com muita visibilidade. E quando surgiu o programa Zip Zip, o programa em si foi uma pedrada completa no charco. Era feita para aquele trio de figuras do Carlos Cruz, do Raul Solnado e do Zé Fialho Gouveia. O programa teve atingiu uns índices de audiência absolutamente inimagináveis para Portugal. Nunca mais se repetiu um programa com tanta audiência como aquele. Nunca tinha havido e nunca mais houve depois. E de facto, quem ia lá fazer, fosse o que fosse, ficava conhecido no país. E como eu fui dos poucos fadistas que lá foi, claro que estive presente por 3 vezes, de facto esse programa contribuiu. Eu senti na rua, a seguir às minhas aparições, às minhas atuações no Zip Zip, eu sentia na rua um movimento das pessoas em direção a mim e a voltarem-se quando eu passava, que não se passava antes. De maneira que eu posso dizer, sem qualquer espécie de erro, que foi esse o programa que me catapultou a nível nacional para a cena do fado. Houve um antes e um depois do Zip Zip. Nitidamente. Depois do Zip Zip foi uma coisa... Foi em flecha. Embora eu já fosse bastante conhecido, porque eu lembro que eu estava na tropa quando saíram os meus primeiros discos, gravei-os antes, andei para o Serviço Militar, depois estava no Serviço Militar em Tavira, e depois em Leiria, e depois na Travaria. E muita gente, quando ouviam o meu nome, já sabiam quem eu era, e vinham pedir autógrafos, essa coisa toda. Mas aquele foi uma mudança radical, passei a ser uma coisa que nunca fiz na minha vida, nunca fiz nada para ser muito popular.
João Braga, além do fado, gosta de outros estilos musicais e, para os nossos ouvintes que não sabem, foi, a par de Luís Vilas Boas, o organizador da primeira edição do Festival Internacional de Jazz de Cascais. Em boa verdade, foi o primeiro festival de jazz que houve em Portugal. E isso nasceu, imagino, fez agora isto parece mentira, mas é verdade, fez agora 40 anos. Eu hesitei na fala porque de repente dei-me conta que isto já foi há 40 anos. E o Luís Vilas Boas telefonou-me numa tarde de julho e disse-me: olha, morreu o Armstrong, o Louis Armstrong, que era assim uma figura incontornável de jazz, e pronto, foi um pretexto para nós irmos jantar fora e para beber mais uns copos, que é o costume e tal, e depois acabámos a taverna do Embaçado em Alfama. E ele depois estava-se a queixar: este país, isto é uma shoulder, o costume, isto não sei o quê, esta gente não percebe, não estão nascidas para a cultura, anda há 40 anos, há 40 é mentira, anda há 20 anos, parece que era 20, ou 20 a 25, não me lembro, mas anda há 20 anos, parece que era 20, anda há 20 anos para fazer um festival de jazz neste país, ainda não consegui, e a coisa, eu disse: se calhar não fizeste o que devias ter feito, não te esforçaste, podias ter esforçado mais um bocadinho. E ele disse: não, mas esforcei. Não te esforçaste, então já tinhas feito. Bom, daqui nasceu um desafio e que eu peguei o touro pelos cornos, como se costuma dizer, e fez-se o festival. Que ele dizia que não arranjava patrocinador, eu arranjei o patrocinador. E como arranjei o patrocinador, disse-lhe que quem fazia o cartaz era eu, de maneira que juntei cá o Miles Davis, o Keith Jarrett, o Dizzy Gillespie, enfim, figuras históricas do jazz mundial, o Thelonious Monk, o Art Blake, o Dexter Gordon, etc. E porque eu nunca gostei de free jazz, acho que aquilo é anti-música, não gosto daquilo. E ele compreendo que façam aquilo, que os músicos gostam sempre de fazer coisas originais, mas não gosto, para mim, são estética das coisas, não gosto, estética musical. E o Vilas disse: desculpa lá, mas tenho de ter aí um grupo de free jazz. E eu condescendi, e ele convidou o Ornette Coleman, o quarteto do Ornette, com o Charlie Haden no contrabaixo, que foi precisamente esse menino, Charlie Haden, que nos trouxe problemas graves ao fez uma dedicatória de um número que ia tocar a seguir aos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné. E isso acabámos, às 4 da manhã deitei-me e às 6 e tal da manhã foram buscar ao Hotel Palácio, onde eu estava a ficar, para me levar para António Maria Cardoso para responder o que é que se tinha passado, para explicar o que era aquilo. Antes disso houve lá chatice no pavilhão, porque o comandante da polícia de Cascais apareceu-me fardado, estava lá dentro desfardado, apareceu-me fardado com bota alta, que era de cavalaria, e disse-me, trouxe-me lá, levou-me lá para fora, e lá fora estavam dois autocarros com polícia de choque, e ele disse que ia mandar avançar aquela gente toda, e eu disse: olha, não, se fosse assim não fazia isso, porque as cadeiras não são pregadas ao chão, as cadeiras do ringue de patinagem, né, onde se fez a plateia, e isto pode dar bastante isso todo tamanho, e as pessoas agora estão a ouvir música, já passou aquela excitação da manifestação por causa da dedicatória daquele pateta, e portanto não estrague isto, não precipita aqui uma chatice muito grande. E ele disse: mas se houver isto fica imediatamente, interrompe-se o festival. Pronto, e depois eu pensei que a coisa estava resolvida, e não estava, porque foram buscar o hotel e levaram para António Maria Cardoso, onde já estava o Luís Vilas Boas, e pronto, e depois atenderam às nossas razões, porque a ideia, quando lá entramos, o festival tinha sido suspenso, e quando lá saímos, levantaram a suspensão e pôde-se continuar com o festival, e foi uma coisa fabulosa. Nessa altura, alguma vez pensou no impacto que ia ter este festival até aos dias de hoje? Eu achei que sim, porque havia muita gente a gostar de jazz em Portugal.
porque eu já tinha ido ver precisamente o Louis Armstrong uns anos largos antes, quase 10 anos antes, tinha ido vê-lo e ouvi-lo ao Monumental, e aquilo estava a deitar por fora. Sempre que vinham cá músicos de jazz, as pessoas compravam bilhetes com grande antecedência e esgotavam as salas, e assistiam com grande entusiasmo. Portanto, eu tinha assim uns indícios de que a coisa ia correr bem, e tinha a certeza que quando se fizesse o primeiro, depois aquilo ia por aí fora, percebe? E foi o que aconteceu. Portanto, achei natural. É nessa altura que decide fundar uma revista de música. Foi mais ou menos nessa altura, o Musicalíssimo, com um senhor que infelizmente já desapareceu, Vítor Direito, fundador do Correio da Manhã, e ele naquela altura era chefe de redação do Diário da República. Não é o Diário da República, o Diário República. Era chefe de redação quando era diretor o Raul Rego, e o Vítor Direito, ao lado do República, era diretor do Volante, um jornal de desportos mecânicos, as Fórmulas 1, rallies, essas coisas. E eu estava a trabalhar com ele na parte administrativa do Volante, e propus-lhe fazer um jornal sobre música e espetáculos. E dei o título, registámos aquilo em nosso nome, fizemos um jornal de música, sendo que a primeira entrevista que fizemos foi ao Zeca Afonso, que apareceu nas páginas centrais do Musicalíssimo, no seu número 1. Entretanto, dá-se o 25 de Abril e o João Braga vai exilado para Madrid, em Espanha, onde viveu durante 2 anos. Como era a vida nessa altura em Espanha? Como foi esse período da sua vida? Foi cerca de 1 ano e meio, não foram 2 anos, foi cerca de 1 ano e meio, e foi um período muito complicado da minha vida, porque eu tive de me exilar, auto-exilar, porque foram prender. Eu, por acaso, por sorte, não estava em casa. Os vizinhos avisaram que tinham ido lá do Copcon, que era a PID do 25 de Abril, PID do MFA, era a polícia política do MFA, por razões que eu desconheço, que até hoje nunca ninguém me explicou. Foram-me lá buscar a casa. Quando me avisaram disto, eu fiquei espantadíssimo. Não estava metido em coisa nenhuma, nem era suposto estar, quer dizer, não havia nada para estar. E nem sequer estava afiliado em qualquer partido, fosse ele de que género fosse, de que corrente fosse, e portanto, assustei-me, porque aquilo era um ambiente naquele tempo que se vivia bastante complicado, e passei a fronteira em Badajoz. Passei com estratagema, mas passei-a, ilegalmente, claro, porque não podia passar, tinha medo de passar, porque era um tipo conhecido, tinha medo de passar com a cara à vista, e passei clandestinamente, e pronto, e depois fiquei 1 ano e meio até me dizerem, venha daí, que foi um mal-entendido, mas não me explicaram em que é que consistia o mal-entendido. A única coisa que sei é que o tipo que fundou o Copcon, um malandro que anda aí à solta, chamado Hotel Saraiva Carvalho, emitiu um mandato de captura em meu nome com o motivo da captura em branco. Portanto, uma pessoa chegava lá e podia dizer: olha, este tipo é procurado porque é catafado, ou então tem 1,87 m de altura, ou não é do Sporting, sei lá, podia lá pôr o que lhe apetecesse, não é? E com isso capturar-me. E eu, claro, como não tinha nada que me pesasse na consciência, não quis dar o prazer a esta corja de me aprisionar, e fui-me embora. E como era a vida em Madrid? A vida em Madrid não era fácil porque os madrilenos não perdem a cabeça com fado. Gostam mais das suas coisas para se deslumbrarem com as coisas estrangeiras. Sobretudo naquele tempo, ainda mais. Muitíssimo mais. Infinitamente mais. De maneira que não foi fácil, vi-me aflito para subsistir. Lá consegui, mas vi-me aflito para subsistir,
e não era fácil. E depois estar nas condições em que eu estava, pelas razões que estava, que ainda por cima não sabia quais eram, mas pelo que tinha dado origem à minha saída de Portugal, aquilo fez-me bastante mal. Foi um tempo é um período que eu dispensava ter vivido na minha vida. Agora fazemos uma pausa e vamos para a música novamente e depois vamos para a última parte, à entrevista ao fadista João Braga. O que vamos ouvir agora, João? Já que estamos a falar em Espanha, podemos ouvir um cantador de flamenco, como eles dizem, chamado La Cigala, ou El Cigala, a cantar uma coisa, imagine, bossa nova, que é Eu Sei Que Vou Te Amar. Para ouvir e desfrutar, El Cigala a cantar bossa nova. A escolha é do meu convidado de hoje, o fadista João Braga. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar por toda a minha vida. A conversa com o fadista João Braga para a quarta e última parte da entrevista de vida. João, quando veio do exílio de Madrid, abriu uma casa de fados. Conte lá um pouco como foi essa experiência. Em boa verdade foram duas. A primeira foi no Algarve, em 76, no verão de 76, chamado Montinho. Foi um sucesso algarvio daquele verão. Estava sempre cheio e as pessoas estavam ávidas de ouvir fado, e o fado tinha sido conotado com o anterior regime, por razões que só os patetas que inventaram isso é que saberão explicar. Eu não faço ideia porquê. Mas, pronto, e a seguir, em 78, na primavera de 78, inaugurei o Pátio das Cantigas em Lisboa, porque ainda estamos muito em cima daquilo tudo, e estas coisas que se disseram a meu respeito no campo político deixaram marcas e deixaram rótulos. E portanto eu estava um bocadinho atado de pés e mãos para fazer alguma coisa que fosse no campo artístico, na minha área, para gravar, para programas de televisão, enfim, para trabalhar. De maneira que abri um restaurante, Casa de Fados, e cedo descobri que também para isso é preciso ter-se vocação, e eu não tenho vocação para isso, para estar todas as noites a cantar numa casa de fados e estar a ir à praça a fazer compras para a cozinha e não sei o quê. Pronto, cada um é para o que nasce, e eu não nasci para aquilo, e aquilo não foi uma experiência muito bem sucedida. Mas depois, a seguir, ao mesmo tempo que abri a casa, começaram a aparecer pessoas e começaram a surgir contratos, e os discos e a televisão e isso tudo, e pronto, as coisas normalizaram-se, e pude libertar-me da Casa de Fados e voltar em pleno à minha carreira artística, que é o que eu gosto de fazer. Em 2005 sofreu um infarto do miocárdio. Foi o pior momento da sua vida? Não, por acaso até foi dos melhores, porque o infarto é uma coisa que nós estamos todos sujeitos a ter, um infarto, ou uma virose, ou partir de uma perna, um desastre automóvel, sei lá, esses imponderáveis da vida, desagradáveis, não é? Mas como correu muito bem, na sequência do infarto que sofri, as coisas correram muito bem, correram de tal maneira bem que estamos aqui a conversar os dois. De maneira que foi um momento até de alegria, porque fui operado, a operação foi muito bem sucedida pelo professor José Fragata, e portanto foi um momento, foi uma parte boa da minha vida, porque se tivesse corrido mal, há muito tempo que não tinha a possibilidade de estar nesta situação que estou consigo. Na altura, enquanto estava internado no hospital, aproveitou para escrever um livro. Não foi quando estava internado, foi depois, quando vim para casa recuperar, que tinha uma recuperação um bocado demorada,
quando estava em recuperação, fui abordado por uma editora para eu escrever um livro sobre a minha experiência. Eu primeiro disse que não, depois trouxeram-me um livro semelhante que tinham editado em Espanha, e eu percebi melhor a ideia quando vi o livro e quando li o livro, e decidi fazer aliás, para ser muito franco, eu não li o livro, vi mais ou menos assim 2 ou 3 passagens, porque exatamente ponderando a hipótese contemplando a hipótese de vir a escrever não quis estar influenciado pelo estilo do outro, de maneira que pronto, fiz à minha maneira e parece que foi bem acolhido, as pessoas gostaram bastante. Atualmente está a escrever outro? Estou a escrever outro, isso é diferente, é um livro sobre a minha vivência das coisas do fado, pronto, de quase todas as coisas que eu acho que tem interesse para o público saber, daquilo que eu fui aprendendo e apreendendo ao longo destes 40 e muitos anos que já levo de carreira fadista. Quanto mais não seja, deixo ali algumas pistas para os que vierem a seguir a mim poderem nortear o seu comportamento face ao fado e poder entender o fado, se quiserem, da maneira que eu o entendi desde o princípio. Para quem não sabe, para os ouvintes que estão em casa, o João Braga é o responsável pelo lançamento de muitos jovens fadistas, que hoje em dia já não são tão jovens, mas que certamente toda a gente conhece. Marisa, Ana Moura, Joana Amendoeira, que já foi uma das entrevistadas no programa, pode ouvir a entrevista no blog ultralevenaradio.blogspot.com, entre muitos outros nomes do fado. É importante para si dar continuidade? Sobretudo, para mim não será tão importante como é para o próprio fado, porque as coisas, seja o que for, nesta vida que não se renovam, as coisas que não se renovam acabam por desaparecer, e o fado não vai desaparecer, assim do pé para a mão, mas a geração a que eu pertenço, quando eu arranquei com esta ideia de dar a visibilidade a novas vozes, tanto femininas como masculinas, foi exatamente porque eu estava a perceber-me de que a geração a que eu pertenço estava a estagnar, porque estava a saturar. E houve uma vez nesta sala onde nós estamos a falar, uma garota que me disse, uma amiga dos meus filhos, na altura eram muito novos, e tinham a idade dela, 14, 15, 16, 17 anos, e ela disse-me que o fado não se interessava muito porque achava que era uma canção de velhos. Eu primeiro mostrei-me um bocadinho aborrecido com ela, mas depois, no dia a seguir, dei-lhe razão quando pensei nisso. De facto, para uma garota com aquela idade, um tipo com 40 e muitos anos é um velho, não é? E sobretudo naquele tempo ainda havia mais essa noção. E foi isso que me decidiu a estar mais atento a quem andava por aí, gente nova com 17, 18, 19 anos a cantar. E estas pessoas muito novas, quando começaram a ver gente da idade delas a cantar fado, começaram a perceber que aquilo afinal não era uma canção de velhos. Também havia gente da idade dela que cantava essa canção. E hoje em dia há muito público jovem que se aproximou do fado graças a essa nova geração. Falta aí muita gente, o Rodrigo Costa Félix, o Miguel Capucho, o António Zambujo, a Mariana Bobona, a Cátia Guerreiro, Mafalda Arnaud, há bem esses nomes que o Diogo citou, há uma série deles que faltam aí, que também começaram comigo, e que Ana Sofia Varela, e que de facto hoje em dia há uma variedade de intérpretes de fado. Eu acho que quem ganha mais do que isso não é nenhum indivíduo, quem ganha mais com isso é o fado, o próprio fado. É mais difícil ser fadista hoje em dia ou quando o João começou? É muito mais difícil ser hoje em dia. Muito mais. E porquê é que é muito mais? Porque naquele tempo, aqui, como já falámos há bocado, sempre que saía um disco, as rádios disputavam a passagem daquele disco. Havia como uma espécie de uma competição a ver quem é que passava mais o disco. E isso fazia com que as pessoas apreendessem as músicas de uma maneira mais eficaz do que hoje, que não ouvem a parte nenhuma, a não ser episodicamente num programa qualquer de televisão,
que não chega para fixar muitas vezes a melodia, percebe? Portanto, naquele tempo, no meu tempo, era bastante mais fácil ser-se conhecido, havia menos gente a cantar, porque também havia uma maior exigência, diga-se de passagem, da parte de quem escolhia, de quem elegia, de quem criticava, mas havia uma maior facilidade em se ingrar, porque uma vez reconhecida a qualidade, as pessoas que gravavam, as suas gravações eram amplamente divulgadas, e hoje em dia não são. E como vê o futuro do fado em curto e médio prazo? O futuro do fado, enquanto houver pessoas a cantar fado como deve ser, não há mais nada que possa valer ao fado sem ser isto. O grande trunfo que pode assistir ao fado e assegurar a sua sobrevivência é ver raparigas e rapazes que cantem bem, é ver guitarristas que toquem bem guitarra portuguesa, violistas que toquem bem a viola portuguesa e baixistas que toquem bem o baixo. Enquanto houver pessoas destas categorias que eu agora enumerei a tratarem muito bem o fado subsistirá. Um dia que, se as pessoas se dão conta que aquilo já não tem nada a ver com o fado, ou é uma coisa que apimbalham o fado, uma coisa qualquer desse ano, aí eu acho que é o único risco que o fado corre de desaparecer. O fado e muitas outras coisas. Agora, por exemplo, a canção portuguesa, a balada portuguesa desapareceu. Onde é que está hoje em dia, onde é que estão as baladas do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira? Onde é que estão? Quem é que as canta? Ninguém. Quem é que canta uma coisa parecida com aquilo? Ninguém mesmo. As canções que cantavam o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, a Tonicha, o Fernando Tordo, onde é que estão essas canções? Esse tipo de canção onde é que está? Desapareceu, morreu, acabou. E o que é que está em seu lugar? Pimba, pimba e cada vez mais pimba. Sabe? Portanto, se um dia o pimba invadir o fado, ou o fado se deixar invadir pelo pimba, acontece a mesma coisa que aconteceu à balada e à canção. João, eu não poderia terminar esta entrevista, até porque o tempo está quase a voar e a desaparecer. O João é um ferrenho e conhecido sportinguista. O que é ser sportinguista, João Braga? Olha, ser sportinguista é não gostar de ganhar com os favores do árbitro, por exemplo. Eu digo isto, claro que os benfiquistas que me estiverem a ouvir e os portistas vão dizer, lá está este sportinguista com a mania dos árbitros. Mas é que as pessoas só dizem que não falam dos árbitros quando ganham com os favores deles. Quando são prejudicados por eles, todos falam contra os árbitros. E eu não tenho problema nenhum em falar das equipas de arbitragem, porque, olha, por exemplo, um dos melhores árbitros, para mim o melhor árbitro português do momento, é benfiquista. É o Pedro Proença, é um grande árbitro. Mas há mais, há o Jorge Sousa, não sei qual é a cor clubística, e há também o outro, também não sei qual é a cor dele, que é o Artur Soares Dias. São 3 belíssimos árbitros e que eu gosto imenso de ver as arbitragens deles. Porquê? Porque há 3 equipas em jogo sempre no futebol. Há a nossa, há o adversário e há a equipa de arbitragem. E todas elas são passíveis de crítica e de apreciação. Quando eu gosto muito de ver uma bela arbitragem, aquelas que a gente dá pouco por elas, sabe? Quase parece que lá não estão. Ou então que tomam decisões certas e às vezes corajosas e que nós pensamos que estão erradas e afinal estão certas. Portanto, ser sportinguista, eu sou sportinguista 2 vezes. Primeiro foi o meu pai que me fez sportinguista, fez-me sócio. Depois, quando fomos para Cascais, eu perdi o número, porque o meu pai deixou de pagar as cotas, zangou-se com o Sporting e pronto, estávamos em Cascais, não dava para vir até cá, a Lisboa, ver ao estádio, éramos muito novos, e ele não vinha, e portanto nós sozinhos não podíamos vir, porque ele não nos deixava, e depois foi já no final da adolescência como voltei a fazer sócio do Sporting convictamente, sobretudo depois de ler os estatutos do clube. E o Sporting é um clube desportivo, acima de tudo, mais do que um clube de futebol, é um clube desportivo que preza muito o fair play. Nos seus estatutos basta ler, está lá tudo, o respeito pelo adversário, esses valores que o Sporting, enfim,
que o Sporting tem vindo a transmitir, a veicular e a transmitir de geração em geração, que cada vez se perdem mais, devo dizer, infeliz, digo isto com pena, mas foi isso que me fez ser sportinguista, e é nisso, para mim ser sportinguista é, acima de tudo, respeito pelo adversário e respeito pelas regras, pelos regulamentos das várias modalidades esportivas. Agora, para terminar a nossa entrevista, vamos a uma rubrica que é direta à cabeça. Eu dou 2 palavras e o João diz a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Pode ser, João? Claro. Então, vamos lá. Devagar ou depressa? Devagar. Gastar ou poupar? Sem dúvida nenhuma, poupar. Um vinho tinto ou um whisky? Vinho tinto de longe. Ler ou escrever? Essa é que é mais complicada. É que eu gosto das duas. Eu gosto tanto de ler como de escrever. A cores ou a preto e branco? A cores é mais real. A vida é? A vida é a coisa melhor que a gente pode ter. Muito obrigado, João Braga. Foi uma honra e um prazer enorme poder entrevistá-lo. O prazer foi meu e muito obrigado. Gostei muito desta entrevista. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.